Boa noite, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, estamos aqui para conhecermos as riquezas da fé católica. Hoje, em especial, o nosso tema é a história dos concílios gerais da Igreja. Há muitas maneiras de nós estudarmos a história da Igreja Católica. E uma delas é o olhar as decisões conciliares nestes 2 milênios da Igreja. O concílio em si, ele consiste numa reunião formal de representantes da Igreja, junto com o Papa, ou às vezes até mesmo sem o Papa, para tomar decisões dogmáticas ou decisões pastorais, que possam ajudar no crescimento da Igreja, eliminação de erros e a difusão das verdades da fé. Nesses 2000 anos de existência, a Igreja reconhece 21 concílios gerais e ainda ela acrescenta o chamado Concílio de Jerusalém, uma reunião narrada nas Escrituras, lá em Atos 15, de 1 a 40, como parte da tradição da Igreja e dos seus ensinamentos. Esse primeiro concílio de Jerusalém foi a respeito de algumas seitas dos fariseus que estavam abraçando a fé. E aí veio a decisão de se eles precisavam ou não da circuncisão. E aí Paulo diz uma frase belíssima: Deus que nos ama, ama a eles também. Então daí para frente foram aceitos com muita tranquilidade. E como que surge o concílio no modo geral? Não há nenhuma regra em especial. O Papa convoca o concílio, ou seja, a constituição de um conselho geral nasce da necessidade eclesial, ou seja, do Papa em solucionar certas crises na Igreja. É interessante nós sabermos que quase que todos os concílios ele foi mediante a necessidade de solucionar algum problema. Na efervescência da fé, eu me coloco dono das minhas verdades e aí eu cometo certas heresias, certas coisas que me distanciam da verdadeira Igreja. Lembrando sempre que a Igreja ela é ininterrupta, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Pedagogicamente, nós podemos dividir os concílios gerais da Igreja em 4 grandes concílios, que assim ficaram conhecidos como o nome das cidades. É interessante que todos os concílios dá-se o nome da cidade a qual ele foi constituído. E onde o Papa, os bispos e outros representantes da Igreja se reúnem para discutir assuntos da fé e da doutrina. Nesses grandes concílios nós podemos, como eu já disse, distinguir 4 grandes partes. O primeiro concílio, nós podemos assim dizer, que é o concílio do primeiro milênio, que começa em Niceia, em 325, e termina em Constantinopla IV, em 870. Depois nós temos o grande ciclo de concílio na Idade Medieval, que ele inicia em Latrão e termina em Viena. Inicia em Latrão em 1123 e termina esse conjunto em 1312. Depois nós temos o Concílios da Reforma, que inicia em Constância em 1414 e termina em Trento em 1563. É interessante nós dizermos porque Trento é um concílio muito conhecido e foi o mais longo da história.
ele durou 18 anos. Ele não foi 18 anos consecutivos. Teve sim interrupções devido à circunstância da época. E foi o mais longo e, podemos assim dizer, um dos mais importantes da igreja. E depois nós passamos para os concílios da Idade Moderna. Nós temos 2 concílios na Idade Moderna. O Concílio Vaticano I, que o seu tempo durou de 1869 a 1870, e o Concílio Vaticano II, que iniciou em 1962 e terminou em 1965. Então nós vamos falar de uma forma bem sucinta a respeito de todo o concílios da Igreja Católica. A primeira parte que nós vamos falar é a respeito do concílio do primeiro milênio. A Igreja Católica reconhece 8 grandes concílios gerais deste período. Os 6 primeiros, eles estão ligados entre si, uma vez que o assunto por si mesmo, ele se arrastava de um para o outro. Eles tratam de assuntos da ordem, da doutrina e teológica, a definição de grandes verdades da fé, como a divindade e a humanidade de Jesus, o mistério da Trindade, a relação de Maria e Jesus, e os outros 2 últimos tratam de assuntos distintos, como o culto a santos e a estrutura interna da igreja. Nesse contexto, nós vamos falar um pouquinho de cada um e às vezes vamos deixar o outro para curiosidade. É interessante nós falarmos no primeiro milênio em Niceia e Constantinopla, uma vez que esse foi um grande momento da Igreja Católica. Por quê? O imperador Constantino, que ele teve o seu reinado de 306 a 309, ele faz o Edito de Milão, ao qual edito este que dá a tolerância religiosa. Termina-se o fim da intolerância. E em 391, o imperador Teodósio, ele vai fazer o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. É interessante nós entendermos isso, porque aí a gente vai voltar lá em Niceia, onde aconteceu praticamente o primeiro concílio depois de Jerusalém, em 325. E ali há um combate de muitas heresias, falando sobre a humanidade de Jesus, a qual desconsiderava a divindade dele. Em 381, nós temos um concílio de Constantinopla, entendeu? Ao qual ali se define o credo niceno-constantinopolitano. É interessante que o credo apostólico, ao qual todos nós conhecemos, ele inicia: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O niceno-constantinopolitano, ele já diz algo mais: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E aí, nós passamos para o concílio de Éfeso, ao qual ele faz um relacionamento de Maria com Jesus. E por si, depois nós vamos para Calcedônia, onde a gente vê a Santíssima Trindade. Depois a gente vai ver Constantinopla II, Constantinopla III, onde que em Constantinopla III a gente vê que Jesus, ele tinha tanto vontade humana como vontade divina. Em Niceia II, a gente vê a prática da liturgia, a veneração dos ícones e imagens
E por aí a gente vai passando. É interessante a gente ver que no Concílio de Constantinopla IV, ele é considerado na Igreja como o mais irrelevante da história. Por sua vez, a gente passa para o segundo grande grupo de concílios, que são os concílios medievais. O poder do papado atingiu o seu auge na Idade Média, e os concílios desse período foram dedicados à organização da Igreja e ao controle de suas estruturas internas. Os documentos conciliares são aprovados exclusivamente pelo Papa, que passa a convocar, a coordenar os trabalhos com punho de ferro, uma linguagem legalista e menos teológica, invade os documentos conciliares e reafirma uma monarquia papal. O conjunto desses 7 concílios pode ser visto dentro de um único conjunto de fortalecimento da hierarquia eclesiástica. Esse período do concílio medieval, ele vai de 1123 a 1312. É interessante que nesse conjunto de concílios a gente vê e destaca o Concílio de Latrão III em 1179. O concílio, ele definiu as primeiras regras para a eleição papal a partir do Colégio dos Cardeais. E por si, a gente vai para Latrão IV, Lyon I e II, e aí a gente temos o outro concílio em Viena. Depois nós temos o terceiro grupo de concílios, que é o Concílio da Reforma. Esse é um conjunto que nós temos de 1414 a 1563. E esse grupo, ele termina lá no Concílio de Trento. Esse grande concílio, a Alta Idade Média, trouxe o maior desafio para a Igreja Católica, com o surgimento de conflitos entre a autoridade papal e o começo de um movimento protestante. Neste período, temos 4 concílios, e entre eles, como eu já bem disse, o Concílio de Trento, talvez o mais importante para a Igreja em todos os tempos. Um dos temas mais discutidos neste período foi o próprio poder do concílio e se estes tinham autoridade maior do que o Papa. E nesta questão, de um modo geral, foi chamado de conciliarismo, onde as partes tentou se conciliar, uma vez que a Igreja tinha um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Então, vamos nos conciliar. Esse é o motivo, às vezes, do concílio. E, deixando bem mais enfático, o Concílio de Trento, que ele começa em 1545 e termina em 1563. Como eu já bem disse, 18 anos. E é interessante que nós tivemos vários papas em relação a Trento. Paulo III, Júlio III, Paulo IV, Pio V, Gregório XIII e Sisto V. É interessante que no Concílio de Trento, este foi um concílio com muitas decisões, que foram temas de Trento, aos grandes alicerces da Igreja. Esse foi o tema de Trento, o grande alicerce da Igreja, ao qual se discutiu sobre a hierarquia, sobre os sacramentos, as tradições e escrituras, os costumes, devoções e a formação intelectual do clero, para um papel e para o papado. Foi interessante que ele discutiu, e até hoje Trento ele tem na nossa mente a respeito disso. Foi um concílio importantíssimo. Depois nós passamos
para o Concílio da Idade Moderna, onde esse período ele durou de 1869 a 1965. O Concílio da Idade Moderna, entre os 306 anos que separam Trento do Vaticano I, o mundo mudou muito. A Igreja ficou isolada em si mesma. Ideais iluministas, revoluções industriais, mudanças políticas no mundo, tudo foi acontecendo ligeiramente. E a Igreja, vendo tudo da sacristia, alheia à realidade, a Igreja precisava e ter que mudar o mundo. Ela parecia alijada do sistema. E aí o Concílio Vaticano II, de 1869 a 1870, onde o Papa Pio IX, ele define a infalibilidade da Igreja, reunindo agora todos esses eventos dentro da Basílica de São Pedro. E aí nós vamos ver nesse concílio a infalibilidade doutrinal da autoridade do Papa. É interessante que agora a gente passa para o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, nós bem sabemos, ele acontece na nossa era, entendeu? É o último e o mais recente dos concílios da Igreja. Ele nasce de uma forma até que espantosa. Um Papa de transição, João XXIII, já com 77 anos de idade, ele resolve arejar a Igreja, é o adornamento. E aí ele provoca a maior revolução da Igreja que já aconteceu na sua história. Uma vez que estava isolada do mundo, a Igreja, e pelo Vaticano II, se viu obrigada a reorganizar a sua vida e recuperar o diálogo com a sociedade circundante. É interessante que a questão chave presente nesse concílio, a qual a relação entre o Papa e o Colégio dos Bispos, qual é o papel dos leigos na Igreja e qual é a relação entre a Igreja e o mundo secular. Nos seus 3 anos de trabalho, o concílio aberto por João XXIII, ele foi concluído por Paulo VI. Por que foi concluído por Paulo VI? Porque João XXIII abriu o concílio, veio a falecer e poucos dias após o seu falecimento foi eleito Papa Paulo VI. Entendeu? Nesses 55 anos de história, a conquista do concílio foram os alicerces, como a liturgia em língua vernácula. Nós já falamos isso aqui. A liturgia ela passa a ser do latim para a língua de cada povo, falando na sua própria língua. Isso aí é interessante nós sabermos isso. De qualquer forma, ainda nós temos muito a aprender com as decisões conciliares do Vaticano II. Um concílio profundamente pastoral e inovador. É interessante que eu sempre digo, ninguém ama aquilo que não conhece. E se nós pretendemos conhecer bem a nossa Igreja, as nossas decisões, nós temos que conhecer através de cada fórmula, aquele que mais você tem conhecimento, para conhecermos melhor a nossa Igreja. Falando do Concílio Vaticano II, ele teve início em 59, em 61 foi a primeira convocação e em 62 foi a primeira sessão. João XXIII, ele morre no dia 3/6/1963. E no dia 21/6/63, Paulo VI é eleito Papa e anuncia a intenção de continuar o Concílio Vaticano II.
As maiores decisões desse concílio, ele se deu em 65. E o concílio, por sua vez, ele terminou no dia 8 de dezembro de 1965. Aí faço a você um convite. Nós temos um livro muito interessante. É o Vaticano II, Mensagens, Discursos e Documentos. Esse livro, ele fala tudo sobre o Concílio Vaticano II, sobre os decretos, sobre as constituições, sobre os discursos. Aquele que se interessar, está aí mais uma proposta para nós conhecermos bem a nossa igreja. E além do mais, fica aí o nosso convite também para você que se interessar, quem sabe, fazer a faculdade de teologia. Nós temos vistos aqui na nossa comunidade, através das nossas lives, através da PASCOM, que muito tem nos orientado e muito tem difundido a paróquia de Santa Teresinha, através de alguns padres, de alguns professores, aos quais são professores na faculdade de teologia. Nós tivemos Padre João Francisco, Padre Camilo, Frei Carlos, a Mariana e outros muitos, Padre Everaldo, que é professor nosso lá também. Fica aí o convite. Quem sabe você vem degustar e experimentar o conhecer com profundidade. Porque conhecer superficial é muito bom, mas conhecer a fundo faz com que a gente ame cada vez mais a nossa igreja. E a nossa igreja, ela é riquíssima através desse conteúdo imenso que nós temos. Chegamos ao término de mais uma explanação, queridos, e peçamos ao Senhor que abra os nossos corações para que cada dia eu procure conhecer melhor a minha igreja, ou melhor, a nossa igreja. E por intercessão desse Deus de infinita bondade, que Ele nos abençoe, pois Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.